Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Revista Timeline trazendo uma bomba gigantesca. Pessoal, após voto de Fux, Estados Unidos age rapidamente para interceptar, né, os próximos ali que podem votar para condenar Bolsonaro, ou seja, Carmen Lúcia e Zanin. Acompanhe este vídeo até o final para não perder nada das informações. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Paraná, tentaram espancar o Chiquini. Vocês poderiam tê-lo matado também, né? O Chiquini teve aqui e falou, alunos da faculdade apanharam para defendê-lo. Então vocês vejam o que é a esquerda. Vocês vejam toda aquela coisa de propagação de ódio, né, que eles nos acusam, são eles que cometem. Você não vê do outro lado. Você não vê ninguém, né? Graças a Deus, porque não é típico da direita, dos conservadores, fazerem uma barbaridade dessa. E do lado da esquerda é o que mais a gente vê. E aí não é possível que as pessoas ainda acreditem numa narrativa, numa inversão de narrativa, que é o que eles adoram fazer. Gente, isso que aconteceu numa faculdade aqui, na faculdade Utah Valley, né? Parece que é Utah Valley University, né? Uma universidade aqui dos Estados Unidos, né? No estado de Utah. Que é um estado onde tem muito mórmon, né? Tem muito mórmon, pois é. É considerado, de certa forma, um estado conservador, né? Sim, sim. E até me espantou isso, né? Mas quando falou que era na universidade, aí você começa a entender, né? Exato. Então, ele estava dando uma palestra para jovens, coisa que ele faz constantemente aqui. Ficou famoso com isso, né? De ir nas universidades, debater com os esquerdistas, provando que eles estavam errados, né? Muitos jovens que, por causa do Charlie Kirk, se tornaram de direita, vieram conhecer a direita. Se você vê testemunhos vários. Turning Point USA é um instituto, uma iniciativa criada pelo Charlie Kirk, que cresceu muito nos Estados Unidos. O Alan se inspirava muito no Turning Point USA, né, que é o ponto de virada, né? É o ponto de virada para os Estados Unidos, né, uma tradução livre para o português. Então, quem é aluno do Povo no Poder sabe. Quem é aluno do Povo Poder sabe muito bem. Foi citado, foi estudado, né, pelos alunos, porque é um modelo muito bom de trazer uma conscientização para as pessoas, principalmente para os jovens, né, o Turning Point USA. E aí você entende por que estava incomodando tanto a esquerda, a ponto deles fazerem uma barbaridade. Para mim, está muito na cara que esse Sniper foi contratado. Eu posso achar que há uma outra possibilidade. Diga. Né? Claro, porque tudo bem, pode ser um atirador contratado por alguém? Pode. Mas pode ser alguém também que ouviu nos últimos anos, né, que o Charlie Kirk é um fascista, que o Charlie Kirk é um nazista. Bem lembrado. Inclusive na imprensa, né, Lacombe? Ele não merece viver. Então, esse tipo de discurso, que é o discurso que o PT, que o pessoal tem em relação ao Bolsonaro, a todos os apoiadores do Bolsonaro, que são fascistas, que são nazistas, que são genocidas. Então tem gente com a cabeça menos organizada que entende essas mensagens da seguinte forma: se eles são fascistas, se eles são nazistas, se eles são genocidas, se o Bolsonaro matou 700 mil pessoas na época da Covid, que é um absurdo completo, puxa vida, essa pessoa merece o quê? Ela merece morrer. Então, quando houve o atentado, aquele em que o Trump levou um tiro na orelha, né, porque ele mexeu a cabeça na hora, aí a Kamala Harris, que era candidata já, se não me engano, a presidente, ou ainda estava ali na expectativa do abandono do Joe Biden, não me lembro, mas os dois, o Joe Biden e a Kamala Harris, correram para as redes sociais para lamentar a situação e desejar boa recuperação ao Donald Trump, sem se sentir culpados por nada, porque o tempo inteiro eles tinham esse tipo de discurso.
né, de que o Trump é um fascista, de que o Trump é um nazista, de que o Trump é um aborígene, é um selvagem, é um sujeito que não tem coração. E aí você pega alguém com a cabeça mais fraca e entende, bom, então o bom é matar essa pessoa. Então, tudo bem, pode ser um atirador contratado? Pode. Mas eu acho mais o caso de ser alguém com a cabeça muito fraca e que entende essas mensagens todas, que são as mensagens que o Lula passa também. Eu concordo. Claro. O Dino passa isso. Que o Dino, que a Gleisi Hoffmann, que o Lindbergh, que todo mundo passa em relação aos seus opositores. De que, ó, essa gente aí, o Lula já falou, literalmente tem que ser exterminada. Lembra, ele se referindo àquela família que teve um imbróglio com o Alexandre de Moraes e o filho dele no aeroporto de Roma, num caso muito suspeito, até hoje não esclarecido, né? Quer dizer, não esclarecido. E como é que o Lula se referiu à família Mantovani lá? Aqueles selvagens, esse tipo de gente tem que ser extirpada. O que dizer? Charlie Kirk, tá aí. A gente está aguardando aqui a confirmação, mas do jeito que foi, quem infelizmente... Para se defender. Você tem noção que isso se chama cerceamento de defesa? É você criar um ambiente onde você torna o réu indefensável. Pois ele votou nesse caso, né, por cerceamento para anular. Só para você ter uma ideia, no mensalão eles tiveram 5 anos para se defender. No caso do Bolsonaro, meses. Com 200 vezes mais terabytes, né, provas, conteúdo para poder achar a sua defesa. Essas são os preliminares. O que isso quer dizer? Nesses 3 votos dele, ele derruba a tese do Moraes 3 momentos diferentes. E fala que, primeiro, não deveria ser no STF, não deveria ser na primeira turma e a defesa não teve como se defender. Isso anula qualquer julgamento. Se a Carmen Lúcia ou o Zanin concordar em uma só dessas preliminares, então automaticamente esse julgamento tem que passar para a primeira turma. Se um deles, ou a Carmen Lúcia ou o Zanin, concordarem ou votarem parecido com o Fux em uma dessas 3 preliminares, então o julgamento tem que automaticamente passar para o plenário. E no plenário nós temos o Cássio Nunes e o André Mendonça que poderiam pedir vista. Depois, ele defende, aí já são preliminares de mérito, ele defende que o caso do Ramagem, a suspensão do processo do Ramagem tinha que ser total e não pincelado do momento da diplomação. O Ramagem deveria estar totalmente fora do julgamento agora até o término do seu mandato. Logo na sequência, ele fala que não houve a prova em momento algum por parte da PGR. Cara, ele humilhou aquela galera de uma maneira tão educada, mas ele humilhou. Ele falou que o PGR não apresentou em momento algum prova de organização criminosa. Ele fala de forma técnica que não houve demonstração de organização, durabilidade, estabilidade e divisão de tarefas. Ou seja, não é uma organização criminosa porque ela era completamente desorganizada. Então esse crime não existe. Depois ele fala da questão de dano ao patrimônio e dano ao bem público tombado. Aí é a questão da quebradeira que teve no 8 de janeiro. Olha como é que ele foi claro nisso daqui, que a gente fala há muito tempo, né? Primeiro, não são 2 crimes, deveria ser um só, porque um sobrepõe o outro. Então o Moraes, para tentar aumentar a pena, tentou jogar 2 crimes, mas a verdade é um só. Mas ele fala algo muito mais grave. Ele diz que não tem como você responsabilizar uma pessoa por atos de terceiros, porque nenhum dos réus que estão sendo julgados ali estavam no 8 de janeiro ou quebraram alguma coisa, ou há alguma prova de que eles mandaram que algo fosse depredado ou quebrado. Ou seja, um estava na Disney, o outro também estava viajando. Como que essas pessoas poderiam ter quebrado alguma coisa se elas não estavam lá? Então, assim, é destruidor o voto do Fux. Assim, ele acabou. Isso porque ele nem chegou na questão ainda do tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Ele nem chegou nessa parte. O que ele está mostrando é que esse voto, é que esse julgamento foi fabricado de forma horrorosa. Inclusive, ele deixa a entender que o STF mudou o entendimento do seu regimento interno só para poder julgar Bolsonaro, que isso é feio. Ele dá umas tapas de peluca, como é que chama? Pelica na cara do Alexandre de Moraes em diversos momentos.
Inclusive falando que, olha, vou até evitar de falar o nome dos meus colegas, porque eu acho isso desconfortante e inapropriado. Mas ele deixou bem claro que o Alexandre de Moraes está fazendo um julgamento político, visceral, na vingança, está abandonando a toga, está desrespeitando a posição de ministro do STF, e que por isso esse julgamento todo é nulo. O que o Fux fez, acalmar agora um pouquinho, ele acabou de forma técnica, sem paixão, usando a lei, a Constituição e o regimento interno, tudo que o Alexandre de Moraes e o PGR tentaram construir. E escancarou de forma inquestionável que esse julgamento é uma aberração jurídica que está maculando a Suprema Corte brasileira, que pode acabar com a história da nossa Suprema Corte, com a credibilidade que já é minguante, e não só isso. Pode acarretar, inclusive, ainda mais sanções por parte de fora do Brasil contra essas pessoas, quando o próprio Fux fala que foi violado direitos humanos nesse processo. Ele adota a tese até do Felipe Martins, do juiz natural. Então assim, nem chegamos na cereja do bolo, mas até agora o Fux fez um trabalho que, olha, ele não é bolsonarista, o Fux é de esquerda, mas ele é juiz de verdade. É só isso que o Brasil precisa. Juízes de verdade, pessoas que realmente ajam de acordo com a lei, com a letra fria da lei, da Constituição, do devido processo legal. Ninguém quer um juiz que é de direita ou esquerda, mas que haja conforme a lei. Ele fez isso, ele humilhou. Não, sério, gente, humilhou os seus colegas e escancarou o viés ideológico que existe nesse julgamento. Abraço. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A Fux vota por anular processo contra Bolsonaro e alega incompetência absoluta do STF. Ministro aponta a ausência de foro privilegiado, visto que a corte não é o juízo natural para julgar o caso envolvendo suposta tentativa de golpe em 2022. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal abriu divergência nesta quarta-feira ao votar pela anulação do processo que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Em seu voto, Fux sustentou que a corte é incompetente para analisar o caso, uma vez que nenhum dos réus possui atualmente foro por prerrogativa de função. Segundo o magistrado, os atos investigados ocorreram entre 2020 e 2023, período em que a jurisprudência da Corte era clara quanto à cessação do foro especial após o fim do mandato. Naquele período, a jurisprudência era pacífica, consolidada, inteligível que, uma vez cessado o cargo, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Nesse caso, os réus perderão seus cargos muito antes, afirmou. O entendimento contraria os votos do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, proferidos na terça-feira, que defenderam a manutenção do processo na primeira turma. Ainda devem se manifestar os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Fux argumentou que manter o caso no STF viola o princípio do juiz natural e compromete a segurança jurídica. Estamos diante de uma incompetência absoluta que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo, declarou. O ministro também mencionou preocupações anteriores com a condução do caso, especialmente após a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Desde que Bolsonaro se tornou réu, Fux vinha demonstrando desconforto com os aspectos jurídicos da investigação. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!